Olha essa quarta questão. Essa quarta questão, quando caiu, muita gente se desesperou. Porque, olha o que diz a quarta questão. A quarta questão diz assim: em relação aos procedimentos previstos na Lei 8666/93, que institui as normas de licitações e contratos da administração pública, assinala a opção correta. Aí vem para cá. O aluno olhou e disse assim: puta merda, falando de licitações e contratos, uma norma que a gente estuda no direito administrativo, falando especificamente de infrações penais para o caso de licitações e contratos. Aí o aluno pensou logo: me lasquei. Não se lascou não, meu amigo. Por que você não se lascou? Porque a questão, basicamente, ela repete dispositivos previstos na Lei 8666, que basicamente repete o Código de Processo Penal. Então, aqui, mesmo que você não tivesse ideia do procedimento, né, criminal previsto na Lei 8666, a Lei de Licitações e Contratos, se você fosse adotar os pensamentos previstos no Código de Processo Penal, você acertaria essa questão. Quer ver? Bota lá na lousa. Veja, se você pegar, olha o que diz a questão. A questão basicamente vai dizer assim: em relação aos procedimentos previstos na Lei 8666/93, que institui normas de licitações de contratos da administração pública, assinale a alternativa correta. Beleza, vamos lá. Ó, ó o que ele diz. Todos os crimes definidos na Lei de Licitações e Contratos são de ação penal pública incondicionada. Tá certo? Meu amigo, tá certíssimo. Isso está previsto expressamente no artigo 100 da Lei 8666/93, que é a Lei de Licitações e Contratos. O artigo 100 vai dizer que todos os crimes previstos na Lei de Licitações e Contratos são crimes de ação penal pública incondicionada. Aí você diz: Bruno, vem para cá, ó. Eu não tinha conhecimento disso. Mas pensa, porra, um crime que ataca interesse da administração pública vai ser um crime de iniciativa privada? Não. Um crime que ataca interesse da administração pública vai ser condicionado à repressação? Não, vai ser de ação penal pública condicionada, meu amigo. Interesse público no meio. Então, o Ministério Público, para concretizar o interesse público, ele não pode precisar do consentimento de quem quer que seja. Você pode extrair até dessa ideia do artigo 24, parágrafo 2º do Código de Processo. O artigo 24, parágrafo 2º do Código de Processo, ele diz assim: seja qual for o crime, quando praticado em detrimento de patrimônio ou interesse da União, Estado ou município, que é o caso da Lei 8666, que é uma lei que regula licitações e contratos no âmbito da administração pública, a ação penal será pública. Aí você diz: ah, fala pública, não fala pública incondicionada. Certo, meu amigo, mas se fosse para chutar até, se é pública incondicionada, se precisasse do consentimento de alguém, ou não precisasse, você poderia pensar: ele ia precisar do consentimento de quem? Do administrador. E o administrador pode dispor do interesse público? Não. Existe lá no direito administrativo o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então, até pela lógica, você acertaria isso aqui. Mas você acertaria se pelo menos você soubesse o artigo 100 da Lei 8666, que repete isso aqui. Se você pegar o artigo 100, ele diz: todos os crimes previstos na Lei de Licitações e Contratos são crimes de ação penal pública condicionada. Acabou-se. Aí você diz: vamos pro resto? Vamos. Bota lá na lousa. Olha o resto das questões como são fáceis. Letra B. Somente a vítima poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, fornecendo-lhes por escrito informações sobre fato e sua autoria, bem como as circunstâncias em que se deu a ocorrência. Aí você diz: pô, isso está certo? Pessoal, vem para cá. Ó. Se você está falando de licitações de contratos, raciocina, em que há interesse público no meio, é somente a vítima da infração penal que poderá provocar a iniciativa do Ministério Público. Quem seria a vítima? Basicamente a administração. Era só a administração que poderia? Não, meu amigo. Se mexe com a administração pública, o interesse é público. Se o interesse é público, qualquer pessoa pode comunicar ao Ministério Público, noticiar a prática de uma infração penal em que envolve licitações de contratos. O próprio Código, na Lei 8666, diz isso, o artigo 101. Olha o que o 101 fala da Lei 8666. Qualquer pessoa poderá provocar, para o efeito desta lei, a iniciativa do Ministério Público. Aí o resto ele repete, fornecendo por escrito, aí vai. Então, como o interesse é público, como licitações de contratos mexe com o interesse público, qualquer pessoa poderá noticiar a prática de um crime que envolva licitações de contratos. E não somente a vítima e não somente a administração. Tranquilo? Então fica fácil até por dedução você colocar aqui. Até no chute você acertaria isso aqui. Bota lá na lousa então. A letra B, então, é respondida pelo artigo, deixa eu colocar aqui, artigo 101 da Lei
8666/93. Tranquilo? Próxima questão. Não será admitida ação privada subsidiária da pública. Vem para cá, ó. Bruno, no Código de Processo Penal se admite ação privada subsidiária da pública? Se admite. Então, até no chute você acertaria. Por quê? Porque se admite no Código de Processo Penal, vai se admitir também na ação penal, nos crimes que envolvam licitações de contratos. E o próprio Código de Processo Penal, a própria Lei 8666, é nesse sentido, é o artigo 103, que vai dizer que é cabível ação privada subsidiária da pública em um crime que envolva licitações de contratos. Por isso que eu estou dizendo a vocês, às vezes o pessoal olha uma questão, legislação específica e desespera. Mas às vezes até pelo conhecimento que você já adquire, estudar o próprio Código de Processo Penal, você já mata aqui. Era só você pensar, no Código de Processo Penal se admite ação privada subsidiária? Se admite, então aqui também vai se admitir. Porque são crimes de ação penal pública, em que envolve interesse público, que é o interesse de toda uma sociedade. E aí também, no caso do Ministério Público se não promover ação, se ficar inerte na propositura da ação, a vítima, então, poderia entrar com ação privada subsidiária pública sem problema algum. Beleza? Bota aqui na lousa. Aí ele diz, e da sentença caberá apelação interponível no prazo de 10 dias. Bruno, eu não sei se na lei 8666 o prazo da apelação era de 10 dias. Vem para cá. Mas se você soubesse o prazo da apelação do Código de Processo Penal, você acertaria. No processo penal, qual é o prazo para você interpor uma apelação? A gente vai ver quando estiver resolvendo questões de recurso mais à frente. O prazo para você interpor uma apelação no processo penal é um prazo de 5 dias. 5, a questão diz 10. Então, o prazo para você interpor uma apelação para crimes que envolvem licitações de contratos é o mesmo do Código de Processo. Você tem 5 dias para interpor. Sendo que a gente vai ver mais à frente que o processo penal, a apelação, a sistemática da apelação não é a mesma do processo civil. É que no processo civil, geralmente, você tem um prazo para entrar com o recurso já apresentando as razões recursais. No processo penal não é assim. No processo penal, você tem um prazo para interpor o recurso, é dizer, um prazo para manifestar a sua discordância com a decisão judicial, um prazo para você manifestar o desejo de recorrer, e depois o juiz te intima para apresentar as suas razões recursais. E essas razões recursais têm um prazo na apelação de 8 dias se tratar de crime e 3 dias se tratar de contravenção. Então, a apelação no processo penal é 5 dias para interpor, depois o juiz te intima para em 8 dias você apresentar as razões recursais, se for crime, ou em 3 dias para você apresentar as razões recursais, se for contravenção. Tudo isso, no momento oportuno, a gente vai ver. Mas o erro da questão está em dizer que a apelação, na lei de licitações de contrato, é 10 dias. Não, não é 10 dias. São 5 dias, é o mesmo do Código de Processo, que está previsto lá no artigo 593. Se você pegar o 593 do Código de Processo, você vai ver isso. Beleza? Sopinha no mel, matamos mais uma questão. Bota na lousa. Próxima questão. Vamos lá, perder tempo não. Então, a resposta correta aí, letra A, que a gente acabou de ver.